Nosso próximo. Agora, reescreva a cadeia alimentar citada no item B da forma correta. Agora, no item B, você vai escrever ela da forma correta. Vou dar só uma dica, né? Então, a gente começa assim. Como que a gente vai fazer a cadeia de forma correta? Você vai observar. Quem se alimenta de quem? Então, a planta, ela produz o seu próprio alimento. Quem se alimenta da planta? Aí você vai observar. Então, o gafanhoto se alimenta da planta. Quem se alimenta do gafanhoto? E quem é o próximo? Até chegar nos decompositores, ok? Então, a planta produz o seu próprio alimento, ela é a primeira. Depois, o gafanhoto se alimenta da planta, né? O sapo se alimenta do gafanhoto. E assim por diante, né? Então, quem se alimenta do sapo? Né? E por último, vai ser os decompositores. Então, vocês vão escrever dessa maneira. Se um agricultor, olha, se um agricultor aplicar inseticida, ele aplicar inseticida de maneira inadequada, né, para eliminar os gafanhotos do ambiente, o que pode acontecer com a cadeia alimentar apresentada? Então, nós vamos ver o que pode acontecer, né? Então, o que pode acontecer? Se lembra que a gente observou, né? Se um componente da cadeia, se ele for extinto, né, acontece o quê? Acontece um desequilíbrio, né? Porque ali está de forma equilibrada. Vamos colocar, o gafanhoto se alimenta da planta, a planta produz seu próprio alimento, claro, o gafanhoto se alimenta da planta, o sapo se alimenta do gafanhoto, e nesse caso, a jiboia, o sapo se alimenta do gafanhoto, a jiboia se alimenta do sapo e o fungo decompositor, né, faz essa decomposição. Quando a jiboia morre, ele faz a decomposição. Então, tem um equilíbrio ali. Se não tem mais, forem eliminados o número de gafanhotos, né, forem eliminados os gafanhotos, vai acontecer o quê? Vai acontecer um desequilíbrio, né? Então, aumenta a quantidade de planta, diminuiria a quantidade diminuiria a quantidade de sapo por falta de alimento, né? Então, claro, se diminuir, se extinguir os gafanhotos, os sapos vão ficar com falta de alimento. Aumentaria a quantidade de planta e diminuiria a quantidade de sapos por falta de alimento, não é? Agora, vamos continuar aqui. Por causa da falta de chuva, muitas plantas do pasto do sítio de Laura secaram. As que restaram, não são suficientes para alimentar o gado. E isso causou a morte de alguns animais. Observe, aí nós temos a letra A e a letra B, as ilustrações. Nós temos aqui pasto do sítio de Laura antes da falta de chuva e pasto depois, né? Pasto do sítio de Laura com a falta de chuva, depois que começou a faltar a chuva. Aí pergunta-se pra gente, letra A, por que houve a morte de alguns animais do sítio de Laura? Então, será por que houve a morte de alguns animais, né? Então, nós sabemos que o quê? O gado, ele é herbívoro, ele come plantas, né? Então, o gado se alimenta de plantas. Com isso, aconteceu o quê? Aconteceu nessa cadeia aí, aconteceu a diminuição, né, de um item da cadeia. Aconteceu, né, que não teve, houve a diminuição, né? O gado, por quê? Aconteceu a diminuição de um item da cadeia, né, que são as plantas, os produtores. Então, o gado, ele é herbívoro, ele se alimenta de planta. Então, por quê? Por que houve a morte de alguns animais? Porque o gado é herbívoro, ele se alimenta de planta. Então, com a diminuição, né, de um elemento dessa cadeia, faltou alimento para o gado e então, por isso que provocou a morte de algum deles, porque diminuiu a alimentação, né? Se eles se alimentavam de planta, se diminuiu o número de planta, né? Se diminuiu o número de pasto, o que acontece? Alguns morreram por falta de alimentos. O que acontecerá com o gado, com o corpo dos animais mortos, se eles permanecerem sobre o solo ou se forem enterrados no solo? Então, o que vai acontecer? Né? O que acontece com eles?
A gente sabe que depois que tanto as plantas ou os animais, eles morrem, o que que acontece, né? Então, passa a ação dos decompositores. Então, se ele ficar no solo, em cima da terra, né? Então, ou se for enterrados, de qualquer maneira, os decompositores vão decompor, que decompõem os restos de animais. Então, as bactérias e fungos vão decompor o corpo desses animais e transformar em substância que auxilia no desenvolvimento das plantas. Então, o que que acontece? Se eles forem enterrados ou ficar no solo, as bactérias e os fungos vão decompor e transformar em substâncias que vai auxiliar para as plantas, auxiliar no desenvolvimento das plantas novamente, não é? Então, essa é só nossa atividade até agora, é somente para acompanhamento mesmo. Quem já fez as aulas com a gente, que participou da aula online, nós fizemos joguinhos e tá bem, né? Então não tem dificuldade nenhuma para resolver essas questões, mas eu coloquei porque não foram todos os alunos que participaram com a gente, por isso que eu estou fazendo essa aula. Então, um beijo e até a próxima aula.